E eu me lembro que domingo passado nós falamos sobre aquela viúva persistente, no qual insistia sobre uma causa com o juiz que não temia a Deus e nem temia as pessoas, ou seja, um juiz que era totalmente egoísta. E a viúva, na sua persistência, ela conseguiu ganhar a sua causa, ganhou no cansaço, orando. Algumas guerras dependem da tônica, da intensidade da sua oração. Às vezes você vê um inimigo grande, mas o inimigo ele não ora, você ora. O inimigo não tem Deus, você tem. Essa foi a diferença que Davi viu. O inimigo falou assim: eu vou contra ti e vou dar a tua carne para os pássaros comerem. Davi falou assim: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E a viúva, ela ganhou a causa. O juiz, é uma parábola, o juiz concedeu a causa a ela, por quê? Ela insistiu na oração. Fomos mais abaixo, na quarta-feira agora que passou, nós continuamos ainda em Lucas capítulo 18, e fomos acometidos de ouvirmos aqui a parábola do fariseu e do cobrador de impostos. Fariseu, segundo a Bíblia, é aquele que conhece a gramática, a liturgia toda, todo o contexto, toda a lei, a antiga Torá nos seus dias. Então era perfeito, né? Era bom demais o conhecimento, mas o conhecimento deixava ele autossuficiente de si próprio, não dependia nada de graça nem de misericórdia. Ao contrário desse fariseu, tinha um cobrador de imposto, um homem cujo qual a sociedade não queria ver. Eu até coloquei aqui, quando nós éramos perdidos, né? Nós tínhamos rincha ou empatia com alguém, a gente fala: quero ver o diabo, mas não quero ver essa pessoa. Quem já falou isso? Viu o diabo? Não. Se você visse, você queria ver a pessoa. E o fariseu era esse tipo de pessoas. Por quê? Uma vez que o fariseu chegava a uma casa, uma vez que o fariseu chegava a uma família, o publicano, desculpa, era para sentenciar e cobrar impostos. E se a família não tinha imposto, pagava-se com a entrega do filho como o preço, a perca do bem como o preço dos impostos, e aí a pessoa se tornava escrava. Então todo mundo queria ver qualquer um, menos um publicano. E aprendemos aqui que o publicano, mesmo sendo esse tipo de gente no qual a sociedade desses tempos antigos não o via com bons olhos, mas era um cara que estava atrás de uma oportunidade. Ao encontrar Jesus, ele se entregou a Jesus, segundo a parábola, e eu emendei com Mateus também, que era um publicano, em que além de convertido, levou a galera todinha para a casa dele, fez um culto de ação e graça, com Jesus, o tema da festa dele. E hoje, mais uma vez, nós iremos andar por essas linhas. Hoje nós iremos falar ainda nesse mesmo capítulo, a partir do verso 18, então seria Mateus 18, verso 18 também. Nós iremos falar sobre o jovem rico. Em traduções de Bíblias, pela linguagem, ele é falado de jovem rico, ok? Ele é chamado de príncipe, ele tem os títulos, mas nenhum dos títulos ou dos comentaristas, os três, Mateus, Marcos e Lucas, vai deixar de comunicar que ele é rico. Os três batem na mesma tecla, sendo um chamado ele de jovem, rico, o outro chamando ele de príncipe, rico, o outro chamando ele de homem, rico. Mas dá a entender, pela tônica do texto, que ele está numa média de idade, acabou de sair da sua juventude, está trilhando os seus 21 anos de idade, pois é o ano apresentado aonde se considera um homem capaz de trabalhar, de edificar e de construir a família. E essa história ela é maravilhosa, por quê? Porque ela discorre nos três evangelhos, Marcos, Mateus e Lucas. O evangelho de João é um evangelho à parte,
dificilmente vai se repetir algumas histórias, poucas se repetem. E eu queria trazer aqui para vocês que além do Lucas capítulo 18 e o verso também 18, mais abaixo até o 30, nós iremos também caminhar. Anote, por favor, em Marcos capítulo 10, para que você já anote, de repente não perca aí alguma coisa. Marcos capítulo 10, a partir do versículo 17, e também iremos caminhar em Mateus 19, a partir do verso 16. Marcos 10, 17 em diante, Mateus 19, 16 em diante ao versículo. Pode ser? Podemos começar essa leitura hoje? Será maravilhoso. Eu sei que muitos de nós já ouvimos essa parábola, desculpa, não é uma parábola, essa história do jovem rico. Eu sei literalmente em que alguém aqui já tem em sua mente de có e salteado. Quando eu comentei de manhã, quando eu me dei a preparar essa mensagem de hoje, eu estou com 846 mensagens aqui no tablet, vale mais do que um livro, viu? E eu botei assim, jovem rico, me deu 3 mensagens, ou seja, eu já preguei 3 vezes sobre o jovem rico. Mas eu esqueci, deixei de lado o que eu já havia pregado, confesso que até li, mas resolvi fazer uma nova pregação comparando os 3, pegando 2 tipos de Bíblia de versão e comparando os 3 evangelhos, o que cada um comenta. E aqui vai. Eu amo a Bíblia porque ela deixa cada um comentar segundo aquilo que entende e não cai como heresia, Rafael. Por exemplo, entre os discípulos tem médico, entre os discípulos tem iletrado, entre os discípulos tem um da contabilidade. Então a Bíblia ela usa cada um da sua maneira e permite que cada um comente. E também me vale aqui ressaltar que eles não foram escritos no mesmo período. Os evangelhos começaram a ser escritos na década de 60 depois de Cristo, até quase 85. Então, suponhamos que o primeiro a ser comentado fez um comentário segundo aquilo que ele soube, ok? Por exemplo, Lucas, ele cria Atos dos Apóstolos, com todos os comentários relacionados, com todos os manuscritos que chegaram ainda mais do que os evangelhos para ele. Então, suponhamos eu para explicar aqui, que o evangelho de Mateus foi criado, foi juntado, compilado em 60 depois de Cristo. Agora, suponhamos que o evangelho de Lucas foi no ano 70. Quem está na vantagem? Quem está na vantagem? Por exemplo, o tempo vai passando e a gente vai descobrindo mais tecnologia, sim ou não? A mesma coisa nós devemos olhar pelos evangelhos. Uns ouviram e relataram, outros presenciaram e escreveram. Quem que vai escrever melhor? O que ouviu ou o que viu? Exatamente. E assim nós devemos encarar os evangelhos, para que a gente não perca nenhuma vírgula, nenhum comentário seja ele dispensado, para que a gente cresça nas escrituras, segundo aquilo que, como a ministra disse aqui, oferecer o nosso culto a Deus. E só há uma maneira de a gente oferecer nosso culto a Deus, é participar também do culto com Ele. A palavra é como se você estivesse dialogando com Deus. O exemplo, na minha infinita pessoa aqui, serei eu o porta-voz de Deus hoje a anunciar a sua palavra. Você não vai conversar comigo, enquanto eu leio a palavra, explico a palavra, você vai conversar com Deus na palavra dele. É o nosso diálogo. Assim também deve ser na sua casa, no seu devocional direto. Senhor, fala comigo. E Ele vai falar. Ao ponto de Ele dizer, eu velo pela minha palavra. Lucas capítulo 18, verso 18, por favor. Certa vez um homem de alta posição perguntou a Jesus, bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna?
Por que me chama de bom? Disse Jesus. Apenas verdadeiramente Deus é bom. Você conhece os mandamentos? Não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe. Disse o homem, o jovem rico: tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a minha juventude. Quando Jesus ouviu a sua resposta, disse: ainda há uma coisa que você não fez. Venda todos os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, então terá um tesouro no céu. E depois venha e me siga. Ao ouvir essas palavras, o homem se entristeceu, pois era muito rico. Ao ver a tristeza daquele homem, Jesus disse: como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Na verdade, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Com a ajuda do Espírito Santo, peço que em cada leitura, em cada palavra, em cada verbo, em cada adjetivo, em cada pontuação, cada texto desse seja aplicado em nossas vidas. Bom, já falei, o tema é o jovem rico. Agora eu queria atribuir algumas coisas à leitura que nós fizemos. Um diálogo que não é uma parábola, é um diálogo, uma história vivenciada entre Jesus e um jovem rico. E o jovem chega indouto, cheio de informação de si, mas com uma dúvida da eternidade. Ele é bem sucedido, ele parece ser bem ovacionado, porque ele é tratado até como príncipe, um certo príncipe. Então é alguém de uma cultura e de uma riqueza e de uma nobreza. E ele pergunta ao autor da vida: mestre. E quando Jesus recebe essa palavra dele, que é chamado de mestre, não pelo nome, mas pela significância, esse exato momento, Jesus está tomado de pessoas ao redor dele. Discípulos, o jovem rico e todo tipo de fariseu. E você sabe que Jesus está encaminhando no seu último ano para a chamada ministerial, para a sua morte na cruz. Então, a esse exato momento, os fariseus, os romanos, querem acabar com Jesus. Jesus é o revolucionário desse momento. Então, por que Jesus, ele tira a colocação do jovem e atribui a Deus? Certamente, alguns dos fariseus poderiam colocar o achismo de Jesus, e Jesus se enaltecendo e blasfemando. Então Jesus dá o louvor e a glória a Deus, porque ele está cercado de pessoas que querem o pegar, mas ele sabe o momento certo para isso acontecer, portanto que ele facilita. Na sua entrega ele fica no jardim, ele não corre, ele não foge. Quando os soldados romanos chegam com Judas para pegá-lo, eles só apenas perguntaram: quem é ele? Ele disse: sou eu. E você conhece a história? Que os soldados deram uma marcha ré, pisaram fundo no acelerador e quase caíram em terra com a palavra liberada de Jesus, dizendo: eu o sou. No verso de número 20, começa a nossa narrativa, que ela descreve para a gente assim: você conhece os mandamentos? Olha, tem uma pergunta do jovem: como devo herdar a vida eterna? Jesus perguntou a ele se ele conhecia os mandamentos, e o próprio Jesus também faz a recitação dos mandamentos. E aí eu quero contar com você, eu vou falar e você vai dizer 1, 2, 3, pode ser? Me fala o 1 para ver se você está entendendo, me fala o 2 para ver se você está aí, me fala o 3 para você pagar o lanche. Não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho, honre seu pai e a sua mãe. Não, mesma coisa. Honre seus pais, pai e mãe. Vamos lá de novo: não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe. Diretamente para o jovem. E o jovem respondeu: tenho obedecido esses mandamentos desde a minha juventude. Uau, uau, diga uau. Se ele diz que está doutrinado, ele diz que não está pulando nenhum dos mandamentos,
Falou sobre casa e falou: joia com meus pais. Falou sobre o próximo e falou: joia com o meu próximo. Se ele é casado, ele falou: legítimo no casamento. Nunca matou ninguém, nunca roubou ninguém, nunca foi fofoqueiro da vida de ninguém, até porque ele tem a vida dele para tomar conta. Então o jovem está totalmente alinhado segundo aquilo que lhe foi perguntado. Ele afirma: tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a minha juventude. Em outras palavras, Provérbio 22:6, ensina a criança o caminho que ela deve andar, e quando crescer, não se desviará dele. Então, dá-se a entender que esse jovem teve um pai e uma mãe. Esse jovem foi criado em toda a sã doutrina, pureza, santificação, santidade, temor de Deus, obediência à palavra, desviando do mal. É um jovem perfeito. Em Mateus capítulo 19, verso 18, há uma outra colocação sobre os mandamentos. Quantos que nós contamos aqui em Lucas 18? Quantos, irmãos? Por favor, quantos? Agora, em Mateus 19, 18, você vai um pouco mais além. E aqui eu queria ir aonde Jesus vai entrar. Lembra que eu falei? É bom lermos aqui todos os evangelhos que comentam sobre o mesmo assunto. Porque não que eles estão errados, a direção é uma só. A intenção aqui é o diálogo de Jesus com o jovem. Mas se você fuçar, vai achar alguma coisa no qual você estava procurando. E achamos. Ainda o mesmo assunto. Jesus perguntou para ele: conhece os mandamentos? Perguntou o homem. Jesus respondeu: não mate, não mate, não mate, não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, honre teu pai e tua mãe, ame o teu próximo como a ti. Mudou. Ame o teu próximo como a ti. E justamente com essa fala do evangelista Mateus, nós iremos trabalhar. Achamos 6 mandamentos. Agora, mais uma curiosidade para nós. Sabemos que a Escritura, as tábuas da lei dada por Deus no monte Horebe a Moisés, elas foram escritas em Êxodo capítulo 20, verso 12. Por favor, Êxodo 20, verso 12. Lá está descrito todos os 10 mandamentos. Então me ajuda aqui. Vamos lá, todos os 10 mandamentos. Honre teu pai e tua mãe, assim você terá vida longa e plena que o Senhor teu Deus lhe dá. Condicionado. Qual é a condição para se viver muito? Vamos voltar nisso aí depois. Agora, não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho e não cobice a casa do seu. Agora, mais uma janela se abre para a gente. Não cobice a casa do seu próximo, também é ame o seu próximo como a ti mesmo. Só que dentro dos 10 mandamentos, o sábio escritor Moisés, autor da Torá, ele vai colocar dentro do 6º mandamento, no versículo 17, não cobice a casa do teu próximo, não cobice também a mulher do teu próximo. Nem o servo nem a serva do teu próximo, nem o boi ou o jumento do teu próximo, nem qualquer outra coisa que pertença ao seu próximo. E aonde nós abrimos tantas janelas? Um exemplo. Em Lucas capítulo 18, o jovem se achou perfeito. Mas quando agrega a terceira pessoa, quem não está ali, o próximo, dá a entender que vai haver falhas no modo de viver desse jovem. Agora cá para nós, quando foi escrito o Êxodo capítulo 20, quando Moisés, dado por Deus, descreve os 10 mandamentos, a gente sabe que os 4 primeiros mandamentos é relacionamento do homem com Deus. Não terás outro Deus diante de mim, não se dobrarás, nem outro Deus servirás. 4 mandamentos iniciais é relacionamento entre o homem e Deus. Agora, 6 mandamentos posterior ao primeiro Deus, lembra? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as 4, e ao teu próximo como a ti, 6. Agora, os outros 6 mandamentos que nos interessam, ou foi o que nós lemos aqui agora, é relacionamento com pessoas.
E dentro desse relacionamento, o Êxodo, ele não pulou, ele não deixou barato para a gente. E ele diz assim, não cobice a casa do teu próximo. O que é isso? Inveja. Você sabe o que o outro comprou? Olha como é que o outro está. Olha como é que a outra está se vestindo. Ih, nem te conto. Além disso, seria uma extrema fofoca, que também nós olharíamos pelo original e falaríamos assim: falso testemunho. O que é um falso testemunho? Falar de uma coisa que você não sabe, apenas olhar pela aparência e, pior ainda, comentar de alguém que não está presente. Em nossas palavras, fofoqueiro. Tem alguém comigo aí, não? Alguém comigo aqui? Alguém comigo? Levanta a mão, fofoqueiro. Não. Voltando ao nosso início, esses 6 mandamentos são relacionamentos pessoais. E o trechinho de Mateus 19 diz assim: honra o seu pai e sua mãe. Mas ele continua, continuação: ame o teu próximo como a ti mesmo. Se eu amar o meu próximo, eu não vou matar. Se eu amar o meu próximo, eu vou honrar pai e mãe. Se eu amar o meu próximo, eu não vou cometer adultério. Se eu amar o meu próximo, eu não vou roubar. Se eu amar o meu próximo, eu não vou dar falso testemunho, nem ser fofoqueiro. Se eu amar o meu próximo, eu não vou cobiçar a sua casa, não vou cobiçar o seu carro, não vou cobiçar as suas riquezas, não vou cobiçar o seu negócio, não vou cobiçar nada do que ele possui, nem dentro nem fora de casa. Agora, quantos desses mandamentos nós quebramos aqui, princípio, todos os dias? Primeiro, já que nós começamos em Êxodo capítulo 20, honrar pai e mãe. O que é honrar pai e mãe? Hoje você olha na página de internet, de Instagram, o que você mais vê? Jovens, 16, 17 anos, 15 anos, 20 anos, correndo atrás, arriscando a vida, envolto de um celular. Mas esse jovem tem uma casa, pode ter uma mãe que é até cristã, porque hoje não existe uma receita de bolo. O cara é perverso, deve ter tido um péssimo pai. Não, tem filhos hoje ruins com pais bons. Tem filhos ruins com pais excelentes. Aí você vê, hoje, a pastora Sueli e o pessoal do Ministério Infantil pegaram as crianças do orfanato para trazer para a igreja das crianças, assistir o culto de manhã. 10 crianças. Depois trouxemos eles para almoçarem com a gente. Olha o nome das crianças: Maria, Caleb, Isaac, Esther, a outra Sara, Rebeca, Ana. Quem coloca esse nome? Mateus. Olha o Mateus. Mateus, ele tem uma asmazinha, aí não pode tomar um gelado. Aí ele esperneou, podia dar picolé para ele, né? Vem cá, Mateus, vem cá, vou te dar um chocolate. Aí peguei, levei ele lá, falei: escolhe o chocolate que quer. Sabe o que ele fez? Pegou o chocolate, abriu sozinho, sentou na minha cadeira, lá no meu gabinete, falou assim: eu quero ficar aqui, ninguém me tira daqui. Eu falei: sim, senhor, pastor. Profético. Olha o nome dessas crianças. Por que esse nome? Certamente, papai e mamãe que o abandonou. A maioria dos motivos são envolvimento com drogas. Papai e mamãe têm um conhecimento bíblico que não vigiou. Se desfez, se entregou à vaidade, às drogas, e as crianças agora estão refém. Que Deus ajude cada uma dessas crianças a encontrar o que nós encontramos. Nós éramos órfãos, Ele nos adotou. O Senhor deu uma boa família para cada uma dessas crianças. Amém? Alguém está precisando adotar uma criança? A gente tem todo esse caminho. Alguém? Sem briga, tá? Devagar, só tenho 10. Alguém quer adotar uma criança? Que isso, gente? Você era órfão, estrangeiro. O Senhor te adotou. Essa semente vai ficar no teu coração. Você vai sonhar com isso. Pastor, como eu faço? A gente vai te levar o processo todinho. Presta atenção. Honra pai e mãe. Esses jovens que estão na página da internet têm pais em casa. Talvez é uma pessoa boa igual o Senhor,
mas sai de casa e fala assim: bença mãe, bença pai. Aí o pai fala: mãe, Deus te abençoe. Um homem, mulher de Deus. Aí o amigo passa na esquina, pega a ferramenta, arma com o grupo e vai fazer as atividades deles. Mas ele pediu bênção. E por que no cemitério hoje você vê tudo assim? O ano de nascimento, 2000, 2005, 2003. Por que no cemitério está cada vez mais curto o tempo da vida das pessoas? Por que o salmista disse que nós iríamos viver 70, 80 anos e não mais hoje? Hoje é um jovem de média idade 20, às vezes nem chega a 20. Você olha na comunidade, quando tem um tráfico, você passa, todo mundo aqui sabe disso, estamos careca de saber, é ou não é? O pastor Charles não está aqui agora. E a gente sabe literalmente que a galera é jovem, a galera está em temporão de quartel, de apresentação, mas o texto diz: honra teu pai e tua mãe para que seus dias se prolonguem. Então eu entendo que assim como o remédio tem toda a bula do efeito, caso nós obedecemos e tomarmos na hora certa, assim também a Bíblia não tem falta em nada. Morre cedo quem quer. E não adianta pedir bênção ao pai e fumar um baseado no quintal, ou se esconder em cima da laje, porque o respeito está na ausência, não na presença. Dentro de casa é um santo, mas na rua, na ausência do pai e da mãe, que está o respeito. O que Deus esperava de Adão e Eva? Deus estava todo o fim de tarde no jardim com eles. Uma vez que Deus não estava, o que eles fizeram? Tudo que Deus não permitiu. Então, aonde está o respeito verdadeiro? Na ausência. Quando você está longe, quando não tem ninguém te olhando. Foi o que o nosso companheiro José foi, perfeito e fiel em tudo. Na casa de Potifar, estava abafado lá, ninguém precisava saber que a mulher de Potifar queria se deitar com ele. Ele falou assim: Deus sabe. E se nós tomarmos isso para nós, sabendo que Deus vê o que o homem não vê, Deus ouve o que o homem não ouve, Deus está onde o homem não está, seremos mais responsáveis no nosso estilo de vida. Alguém pode dizer um amém? Então nós olhamos hoje uma parte pecaminosa da nossa sociedade, onde o respeito o pai e a mãe acabou. Agora se cria comunidade para tudo, se cria lei para tudo. Agora o pai, se ele bater, ele é caluniado e colocado como maus tratos. Mas na época da minha mãe, tinha uma Bíblia chamada Vara de Goiaba. Na época da minha mãe, tinha uma Bíblia chamada Relógio, que 21 horas, eu me lembro até hoje, quando eu pisava em casa era Jornal Nacional. 21 horas, 8 e pouca para 21 horas. Ninguém passava da rua essa hora. Em nossa época, a gente é bem jovem, né, pessoal? Nossa época não tinha uma prostituição virtual. Muitos pais às vezes falam assim: meu filho não está envolvido em nada. Entra no quarto, fica escondido, vê o que ele mexe e com quem ele fala. O pior veneno da sociedade hoje é dar um telefone na mão de uma criança precoce. A minha filha só vai ter telefone com 18 anos de idade. Eu a tomei. Primeiro que atrapalha o estudo, atrapalha tudo. Lá em casa eu estou monitorando algumas coisas. Já desliguei uma televisão, estou indo para a segunda, só deixando a televisão da sala ligada, para que provoque o momento família. São coisas que a gente precisa rever, senão será tarde demais. Minha casa de crente o Jardim do Éden também era. Honra teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem. O interessante é a colocação de amar o seu próximo. E quando o jovem ouve isso sobre amor ao seu próximo, ele está banhado, claro, do entendimento. Uma palavra para o judeu, porém
mencionada sobre o amor ao próximo, e ela atribui para a gente não cobiçar a mulher, nem os bens, nem o seu servo, serva, nem boi, nem jumento, ou seja, nenhum tipo de comparação. Se você acha que você nunca matou, se você acha que você nunca roubou, olhar para os bens, no caso aqui é boi e jumento. Imagine um fazendeiro aqui, que a Bíblia está dizendo algo contemporâneo dos dias. Imagine um fazendeiro, e o fulano está com 1000 cabeças de gado, eu só estou com 100. Caramba, uma vez que eu conto o que o outro tem e que eu não tenho, eu estou criando uma inveja. Ainda pode não ser ela, mas é o princípio para ela começar a reinar. Eu fico comparando, aí eu começo a ficar seguindo essa pessoa e só olhando o que ela tem. E eu estou quebrando um mandamento. Não devo ter inveja de ninguém. Cada um tem o que tem, cada um tem o que merece. Está comigo ou não? E hoje parece que isso, eu não sei como você vai entender, mas é uma moda, né? Se alguém veste uma coisa, o outro veste igual. Se alguém corta o cabelo, o outro corta igual. Quer ver uma coisa que é impulsiva? Quem mora em uma rua de casas? Quem mora em uma rua de casas? Beleza? Pinta o muro da sua casa. Em menos de uma semana, o vizinho vai dizer: rapaz, eu já ia pintar, a tinta estava até aqui. Aí quando você fala: cadê a tinta? Está aqui no carro, acabei de comprar. Não, estava dentro de casa, não, acabei agora. Nós somos sucumbindo de invejas diariamente. A gente viveu muito tempo em que o pessoal da frente aqui está comendo, em que a gente parou com isso, em que as pessoas falam: nossa, aquele carro, ai Senhor, tomo posse. Aí passava numa rua, via uma casa bonita, né? Uma casa linda, aí botava a mão: Senhor, tomo posse dessa casa. Ó, eu estou invejando o que não está nem à venda. Eu estou desejando o que é do... Você está entendendo? Do meu irmão. Quem é casado, levanta a mão. Quantos homens cobiçam a mulher dos outros? Não levanta a mão, vai ficar feio para você, né? Quantas mulheres cobiçam? E não é natural. Desculpa, é natural. Você abre o Instagram e vê um homem zarrão, todo malhadão, que não paga a sua conta, que não tem responsabilidade com a família, que tem a barriga de tanquinho porque não está trabalhando como o teu marido trabalha. Aí você fala: meu Deus, que homem, você é crente, mas você dá uma disfarçada. É ou não é? Sim ou não, Geza? Sim ou não, Geza? Sim ou não? Aí o homem também, hoje a internet oferece tudo isso, o homem também olha e fala: nossa, que mulherão. Agora deixa eu te falar, alguém está investindo naquela mulher, naquele homem para estar assim. Alguém está patrocinando aquela mulher para estar assim. Sabe qual é a grama mais bonita, amado? Não é do teu vizinho. A grama mais bonita é do teu quintal, na tua casa. Só que ela precisa de tempo, de cuidado e investimento. Aí o cara quer um mulherão, mas a mulher não tem dinheiro para... Irmão, já viu as mulheres de hoje? Já foi época que a unha era natural. E hoje é uma unha, mas é maneira. Maneira. A minha filha vive com Tec Bond. Bacana. Aí sua esposa não tem R$100 para fazer um cabelo. Você está apertado. Está apertado? Prestação do iPhone. Está apertado? Tira a roda 17 do carro para colocar uma 20. Na verdade, você está com o coração nos seus bens materiais e não na casa. Não na mulher. Mas é fácil olhar a mulher na rua, uma mulher toda montada. Quem quer um mulherão? Mulherão hoje se monta, mano. Mulherão hoje é só liberar o cartãozinho, pão duro. É só dar uma patrocinada. É sério. A clínica de estética está aí e as roupas estão modernas demais. Quem quer um homem zarrão? Quem é casado quer um homem zarrão? Pegou aí. Tem uma irmã que fez assim, mas ela olhou para ele e falou assim: oi. Os homens hoje, irmão, não sei se você é daquela época, daquelas calças que vinha até aqui, com um negócio assim. Os homens hoje compram uma calça
bota uma blusa, um sapato, está bonito. O cara passa ali no Marquinhos. Cadê o Marquinhos? Está por aí? Eu vi o Marquinhos aqui. Aonde? Olha lá, é tu, Marquinhos, aí? Tá bombado? Camisa da Jéssica? Tá apertado. O cara passa no Marquinhos, vai lá na casa do urso, vai lá, reguinha no cabelo, ficou bonito demais. Os homens de antigamente, meu irmão, parecia o Jackson 5. Umas calças, uma vez eu pus uma calça quadriculada embaixo e um blusão quadriculado em cima. A minha esposa esse dia falou, a minha sogra, muito educada, a gente estava com os jovens lá na Praça Guilherme, de Bangu, 1 de maio, a minha sogra falou, meu genro está muito bonito, parecendo Agostinho Carrara. Olha como é que evoluiu hoje. Já viu aqueles homens com aquelas blusas de viscose, sei lá, de cetim, aquilo que fede a barata, né? Pô, hoje tem umas blusas, já viu os cortes das blusas, slim. O cara tem que usar, mas tem que ficar assim, ó. Não pode respirar. Então hoje, irmão, dá para dar uma valorizada, dá para dar uma melhorada. Olhe para o seu marido, compre umas blusas básicas para ele. Olhe para sua esposa, dê o seu cartão de crédito e a senha para ela. Sim ou não? Uma semana no spa, você vai ter outra mulher. Tem uma rua chamada Rua Spa ali. Então como que a gente não vai cobiçar? A gente não vai cobiçar construindo o que a gente quer, não olhando o que a gente não tem. Está comigo aqui, não? Não cobice o boi, nem o gado, nada do seu próximo. Não faça comparações com o seu próximo. Agora, o que me chama a atenção é que quando o jovem disse que cumpria tudo isso, Jesus, ele pediu algo para ele. Lembrando que nós abrimos a janela dos 6 mandamentos. E o último mandamento que descobrimos aqui através da leitura de Êxodo é amar o teu próximo e não cobiçar o que ele tem. Em Lucas capítulo 18, verso 22, diz assim as escrituras: quando Jesus ouviu sua resposta, disse, qual resposta? Ele disse, eu cumpro tudo desde a minha mocidade. Ainda há uma coisa que você não fez. Uau! Como é que Jesus ousa dizer isso se o cara falou que é perfeito em tudo? Mas lembra que é uma questão de comentário, porém, agora eu estou abrindo uma janela que Jesus está tratando aquilo que nós achamos do 6º mandamento, em que nós lemos sobre a cobiça. Então Jesus falou para ele, há uma coisa que você não fez, venda todos os seus bens, dê dinheiro aos pobres, então você terá um tesouro nos céus. Depois venha e me siga. Quem aqui, por exemplo, suponhamos que você tenha 100 mil na conta. Gente, foi o mínimo que eu coloquei, calma com as manifestações, só comecei. Mínimo, 100 mil. 200. Tem alguém que fez assim, ó. Ai, ainda bem, porque 100 era dívida, então vou ter 100 de sobrando. 300. 10 milhões e dá para alguém que está em fase terminal de morte, pela idade ou por uma doença. Não vai fazer efeito nenhum. Então a gente luta pelo aquilo que não ajuda a gente em nada. A gente gasta uma vida para ganhar dinheiro e gasta o dinheiro para recuperar o que a gente perdeu. É verdade ou não é? A conta não fecha. A conta não fecha. Mas agora nós temos outra colocação. Segundo o histórico desse jovem rapaz, Jesus diz para ele, Aladim, que falta uma coisa. Qual a coisa que falta? Qual o título que o texto dá para ele? De um jovem? É um adjetivo. Qual o título que dá para ele? Rico. Ele tem riqueza. Ele tem milhões. E vendo Jesus que ele disse que cumpria tudo,
Jesus falou, então pega o que você tem, porque Jesus perguntou e disse, deu a recomendação para ele, segundo aquilo que ele perguntou. Lembrando que foi ele que teve interesse em perguntar sobre a eternidade. E Jesus vai responder falando sobre a eternidade, falando para ele desfazer daquilo que é da terra ou desapegar daquilo que é da terra. Vende o que tem, dá aos pobres e me segue. Mateus teve dificuldade de fazer isso, vimos na quarta-feira? O publicano teve dificuldade? Não. Mas um conhecedor da Bíblia tem dificuldade. Um conhecedor da Bíblia é difícil ser fiel. Ele questiona, ele fica assim, pô, mas está no Antigo ou no Novo Testamento? É obrigado ou não é? E um publicano, um pecador, ele não quer nem saber onde está escrito. Ele fala, para fazer eu faço. Só um, aleluia. Agora Jesus, ele usa literalmente o argumento que ele tem. Lógico, ele está dentro do contexto. Jesus pediu algo dentro do que ele conhecia na lei. Ele vai falar com esse jovem em cima do que ele conhecia e o que ele não fazia, achava que fazia. Agora preste atenção em Marcos capítulo 10 e o verso 21, o comentário do evangelista Marcos. Marcos 10, 21, por favor. Olha o outro comentário. Quando Jesus ele viu, ele disse, difícil é um rico entrar no reino dos céus. Mas o Marcos vai contar de forma diferente. E aqui nós iremos mudar a nossa visão ótica da palavra. Preste atenção. Marcos 10, 21, posso ler, irmãos? E Jesus olhando para ele, o amou. Corrigida, Ricardo, bota na corrigida. E Jesus, dá no mesmo aí, mas eu quero trazer essa mesma tônica daqui, E Jesus olhando para ele, o amou. Aí tá, com amor, né? Dá no mesmo, amor foi colocado aí, beleza? E Jesus olhando para ele, o amou e lhe disse, falta-te uma coisa. Mas antes de ele cobrar o que ele deveria fazer, olha o texto. Imagine você conversar com alguém que entende da Bíblia, em que você fala uma frase, completa a frase. Alguém cujo qual não nega a sua raiz, a sua origem, é esse jovem. Então quando o texto diz que Jesus o amou, Jesus está impactado com a vida desse jovem. Eu acredito piamente em que Jesus nem imaginava que esse jovem ia baixar a cabeça e ia embora sem fazer aquilo que Jesus o pediu. Porque o texto dá uma margem para a gente. Jesus olhou para ele e o amou, ou seja, poxa, até que enfim eu vi um judeu convertido de verdade, alguém que tem interesse na salvação. Pronto, como começou o texto acima? Bom mestre. Como é que os judeus tratavam Jesus? De fariseu, de falso profeta. Como é que eles tratavam Jesus? Desdenhando de Jesus. E ele não, ele mostra um apreço pela pessoa de Jesus, um respeito pela pessoa de Jesus. E todas as informações que Jesus via nele, casava, batia. É como se você visse hoje um jovem entregue a Deus, um jovem apaixonado com Deus. Você fala, nossa, que paixão. Ou a sadia, na parte A, que tomou o coração de onde venha nós, vai. Mas quando é o reino, retrocedemos. E agora Jesus vai colocar a parte B dizendo, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu, e toma a tua cruz e me siga. Agora colocou o peso, condicionado. Colocou um peso. Agora o outro comentarista, ele vai dizer, presta atenção, verso 23 de Lucas 18, verso 23 de Lucas 18. Ao ouvir essas palavras, o homem se entristeceu, pois era muito rico. Imagine você conversar com uma pessoa mega espiritual, aí você cobra algo dela, a espiritualidade acaba. É o que aconteceu aqui nesse diálogo entre Jesus. Estava tudo bem caminhando para o reino. Poxa, mais um salvo aqui, que legal. Olha aí, esse que é um filho de Abraão agora vai para o céu e tudo mais. E de repente, de uma hora para outra, Jesus cobra uma coisinha dele. Qual é a coisinha? Aquilo que ele mais amava. O que ele mais amava? Obedecer a Deus, mas também amava as riquezas. Eu vou lhe mostrar isso em gênero, número e grau. E de repente, quando Jesus coloca, o texto apresenta para a gente, ao ouvir essas palavras, vende o que tem, dá aos pobres e me segue. O homem se entristeceu, pois era muito rico.
É como se você entrasse aqui no horário do almoço e falou: nossa, achei a minha igreja. Eu estava comentando com 2 pastores hoje que a doutrina de Rehobote é severa. Não é pesado, é fardo, é leve. Mas é uma doutrina que cobra santificação, santidade, compromisso e comprometimento. Qualquer uma igreja não olha a sua vida para você entrar para a obra. Aqui a gente puxa teu SPC, Serasa, nada consta, Receita Federal, entendeu? Antecedentes criminais. Já tem gente querendo correr. Já tem um irmão que olhou para ela e falou: cadê onde que é a porta? Aqui você tem um tempo para ser avaliado no ministério. Você entrou agora, no mínimo 6 meses para você participar de tudo, para depois ingressar no ministério. Mas quantas igrejas liberam na primeira semana pelo talento, pela necessidade da obra e tudo mais, e não olha a qualificação do obreiro? Quantas igrejas não prezam pela doutrina da santificação? A quem é de Rehobote sabe quantas pessoas já tiramos desse altar, por causa de quê? Modos terríveis, comportamentos inadequados. Mas quantas igrejas deixam e continuam por causa da necessidade e por causa do talento? Entre a disponibilidade e o talento, é bom que fosse os 2, né? Mas é melhor uma pessoa disponível do que uma pessoa talentosa fora do propósito. O disponível ele vai estar, ele se dispõe, Deus derrama unção, Deus o habilita para fazer aquilo no qual um talentoso faz, mas não tem disponibilidade. Porque um talentoso é cheio de si, está comigo aí? Não. Então ele era muito rico. Ao ver a tristeza do homem, Jesus disse, ao ver a tristeza do homem, Jesus disse, verso 24, como é difícil os ricos entrarem no reino dos... Como é difícil? Não falou que é impossível. Você leu isso aqui, irmãos? Como é o quê? Difícil. Difícil é impossível? Não, então peraí, não tem problema na riqueza, sim ou não? Dá um tapinha no ombro do seu irmão e fala: graças a Deus, não vai precisar gastar seus milhões. Olha, se eu fosse você, eu olhava para quem está do seu lado, porque ele é o próximo milionário, viu? Faça amizade com ele, pague o cafezinho dele hoje, porque amanhã ele vai te levar em Paris, François. Mademoiselle. Preste atenção. O texto diz para a gente, amém pessoal, amém, amém. Jesus, toma o lugar, Senhor. Ao ver a tristeza daquele homem, Jesus diz, como é difícil os ricos entrarem no reino de... Ele falou que era impossível, falou que apenas é difícil. Na verdade, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. A mesma coisa Jesus utiliza, e a gente fala aqui da seguinte colocação. Você sai com fulano, quem sai com aquela rodinha que tem um amigo que é pão duro? Quem sai? Uma rodinha que é amigo. Quem conhece um amigo pão duro? O que você fala? Esse aí tem escorpião no... Esse aí tem escorpião no... Por quê? Ele finge que não é com ele, na hora da conta ele vai no banheiro, né? Esqueci a carteira em casa, né? A bateria do celular acabou. Ele é ferrenho. Ele é ferrenho. Mas como é gostoso sair com alguém que briga para pagar a conta, né? Não é? A pessoa, você sai com 4 amigos, né? Que os 4... Irmão, outro dia eu fui surpreendido, eu falei, caraca, existem pessoas assim. Um rapaz me chamou para comer uma pizza e fui e tal. Aí tá eu lá. Aí daqui a pouco ele falou, vou no banheiro. Não, você está rindo? Tomara que isso aconteça contigo. Ele falou, vou no banheiro. Eu falei, beleza. Aí ele demorou. Sabe onde ele foi? No caixa. É possível sim. É possível sim. Ele foi no caixa e pagou toda a conta. Aí quando ele sentou, tal, de conversa vai, conversa bem. Daqui a pouco eu... Fecha a conta para mim. Rapaz, está pago. Eu falei... Sabe, irmãos, tem um dia que tu acorda num azeite, irmãos. Que Deus te coloca com a pessoa certa, no lugar certo e com o dinheiro certo. Já pensou, meu irmão, acontecer contigo essa semana coisas similares a essa? Aleluia! Aleluia!
Agora vem cá, você está fazendo assim. Quem fez assim para receber? Quem fez assim para receber? Mas levanta a mão de novo. Quem fez assim para receber? Esse foi o problema do jovem rico. Enquanto favorecia, ele fazia assim. Mas na hora que era a hora de ele pagar a conta, ele fez assim, ó. No bolso. No bolso. Presta atenção aqui. Na verdade, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma... Pessoal, olha a vaca que está no teto da igreja. Olha, pessoal. Esse lado acreditou em mim, cara. Olha a vaca que está no teto da igreja, pessoal. Poucas pessoas. A Bíblia diz que a ovelha ouve a voz do pastor, ainda que ele fale besteira. Olha a vaca voando, irmãos. Olha a vaca voando. Mas não é melhor dizer que tem uma vaca voando do que um pastor mentindo? Hã? Você viu a vaca? Eu também não estou mentindo, não. Faz parte do contexto. O que Jesus está dizendo? Para os discípulos, Jesus estava dizendo assim para eles: ó, tá vendo aquele buraco da agulha? Deus está me ajudando demais, cara. Irmã, joga. Joga, irmã. Joga, irmã. Por favor. Já foi a pipa, agora é a vaca. Joga aí, por favor. Senhor, que intimidade. Que intimidade. Uau! Uau! Isso que é revelação. Viu? Deus está aguçando nossos sentidos proféticos. Já falei de pipa e tinha uma. Aonde que estava aquela pipa? A vaquinha. Irmã, Deus abençoe. Essa vai cair certinho aí. Povo lindo, olha a vaca voando. Profético ou não é? Pessoal, olha a vaca voando. Aqui, é mais fácil um camelo entrar pela uma fissura da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Quem aqui faz uma costura em casa, de vez em quando dá tudo errado, sai torto assim. Quem tem uma agulha em casa, uma agulha, bom. Uma agulha ela é infinitamente mais fina do que um palito até de dente. É isso ou não? O palito de dente é difícil achar ali. Imagine uma agulha, né? Só acha quando você... Ai! Mas Jesus não está dizendo dessa agulha, mas iremos utilizar ela. Por quê? Você tem uma fissura em cima dela, que é mais ou menos assim, ó. É ou não é? É ou não é? O que você faz? Pessoal, tem gente fazendo assim. Que isso? Que costume é esse? Porque eu entendo que eu faço assim, ó. É ou não é? Como é que bota a linha na agulha, pessoal? E a Ana Beatriz, ela fez certinho. Faz de novo, Ana. Olha lá. É assim, ó. Ela fez assim, ó. Você pega a linha após estar molhada, porque molhada ela endurece mais um pouquinho. E você também afina aquelas pontinhas. Vai dizer que tem alguém com uma agulha no culto também agora. Ah, não. Ah, não. É muita revelação. Muita revelação. Vou começar a fazer uns cultos proféticos. Me dá aqui. Quero, a linha também. Irmão, não quero nada de voodoo. Quero só a linha e a agulha. Gente, ela tem um pote de agulha. Tu trabalha com voodoo, não? Brincadeira, né, irmãos? Aqui tem uma agulha aqui, Keila. Tem aqui. Aqui, Benta, viu? Pronto, aqui, obrigado. Tu acha que eu vou? Já está aqui, já. Estou tão na unção que já veio pronto. Se eu ficasse aqui para acertar isso aqui, era o culto inteiro. Eu ia falar assim, pessoal, que o Senhor te abençoe e te guarde.
Está vendo aqui, irmãos? Uma agulha e uma linha. A agulha é quase imaginário. E aí eu quero atribuir a verdade. Gente, é muita unção. É muita revelação, muita. Em Israel, para que você habite num castelo, e para que o inimigo não lhe pegue e não invada, além dos portões, que são altamente protegidos, altamente guardado na sua espessura, no seu tamanho, difícil de invadir, pelo menos naquela época, que seria um tronco batendo, mesmo assim teria que ter uma força de discrepância absurda. Mas a intenção de Jesus utilizar é o que todo mundo conhece. Suponho que Jesus está de frente a um lugar ou a um muro cujo qual tem exatamente o que nós vimos aqui agora, agulha. Quando ele diz buraco da agulha, primeiro, nem existia. Ou não. Como é que costurava? Sei lá, com alguma coisa. Acho que a gente foi aperfeiçoando. Mas ele usa aquele buraco da agulha que ficava entre o muro na parte superior, porque qualquer um perigo de invasão, aquele buraco da agulha era um escape para que alguém pudesse tacar alguma ferramenta, utilizar alguma arma para que o inimigo não avançasse nos portões. Então o buraco da agulha é entrar no reino dos céus. Assim como foi colocado aqui, obrigado, mais revelações para a gente. É exatamente aquilo lá. Tem cabimento Jesus dizer que um camelo ele passa pelo aquele buraco? Tem um cabimento, irmãos? Talvez você olhando daqui, mas se ele tiver uma largura, é isso aqui, pessoal. A largura dele, aquele vazio lá, é isso aqui. Ele diz, é mais fácil um camelo entrar e passar por lá do que um rico entrar no reino dos céus. Ele pegou uma discrepância, algo desproporcional. Por exemplo, olha a pessoa do seu lado. É mais fácil esse irmão pagar o lanche do que você tirar algum dinheiro do seu recurso hoje. Hoje vai acontecer o milagre da agulha na sua vida. Nós iremos acabar antes das 9 horas, como foi falado. Era 8, não? Era 9, né? E hoje o seu larica vai rolar solto hoje. Vai ou não vai? Aí amanhã você está correndo 10 km, valeu? Mas esse buraco da agulha, ele é colocado como algo dificílimo, quase impossível. Mas Jesus falou assim, ainda assim é mais fácil um camelo passar lá do que um rico entrar no reino de Deus. Na verdade é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Agora presta atenção em Marcos capítulo 10, verso 24. E os discípulos se admiraram com suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, lhe disse, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino dos... Repete comigo, quão difícil é os que confiam na riqueza entrar no reino. Qual é a palavra que entrou agora, quando Jesus falou que é mais difícil um rico entrar no reino dos céus? Agora ele colocou, quão difícil é aqueles que confiam na riqueza. Então, trazendo isso para a vida do jovem rico, trazendo isso agora com uma confiança no dinheiro, a gente está racionalizando agora toda a nossa história dessa noite de hoje e ver que esse jovem, ele tinha a palavra de Deus pelo temor, mas também confiava no que ele tinha. Também amava o que ele tinha. A palavra confiança é amor. A palavra confiança é o amor. E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia chama o dinheiro de mamon. Mamon é uma linguagem contemporânea de Deus atrelada ao dinheiro nos dias de Jesus e no Antigo Testamento. Ninguém pode amar a dois senhores.
Ou há de amar a um e odiar o outro, ou amar a Deus ou as riquezas. E qual o contexto que esse jovem rico se encontra? Segundo agora, São Marcos, capítulo 10, verso 24. Por isso que eu fiz a junção dos três, em que Lucas não diz, e Mateus não diz, o Marcos diz, na verdade, que ele amava o que possuía. E é tão ruim. Quando a gente ama algo que Deus pede para a gente largar, a gente encontra dificuldade para servir a Deus. Quando a gente entra para a igreja, a gente ouve louvor, a gente vê uma pregação, ai que benção, olha a vaca voando, todo mundo rindo, ai que legal, bacana, legal. Mas quando o Senhor pede algo para a gente fazer, em que a gente é pegado a isso, a gente encontra dificuldade. Você está entendendo agora por que o jovem rico baixou a cabeça e se entristeceu? Porque Jesus pegou aquilo que ele mais amava. A prova é, o Senhor vai na casa de Abraão novamente, Abraão velho. Abraão não foi pai na idade de um pai, Abraão foi pai na idade de um avô. Ficou bobo 2 vezes. Quando o Senhor entra na casa de Abraão e falou, Abraão, me dá o teu filho, a quem tu amas. Por que Deus coloca uma palavra sobre o filho de Abraão e pede a um filho que ele tem sentimento? Porque certamente se Deus falasse para Abraão assim, Abraão, me dá o teu filho, Abraão levaria Ismael. Mas Deus, ele sabe aquilo que a gente mais ama. E por que Deus pediu Isaac e não Ismael? Porque Abraão não dava a mínima para Ismael. Abraão não tem relacionamento com Ismael. Ismael foi um filho cujo qual, um tempo de rebeldia, de desorientação, um tempo de perturbação entre ele e Sara, que deitou com Agar. Mas qual é o filho do seu sonho? Qual é o filho que tem o nome de promessa? Qual é o filho que fez a promessa se cumprir? Aí o que Deus vai dizer para ele? Me dá o que me roubou de você. Quando Abraão não tem filho, ele sacrifica a Deus rotineiramente. Quando Abraão tem Isaac, Abraão esquece de Deus. Abraão não está mais nem aí para Deus. A dedicação de Abraão agora é Isaac. Quantas coisas eu e você pedimos que não hoje nos deixa mais buscar a Deus quando buscávamos. E a gente tem chamado de bênção. Ah, Deus me deu meu Isaac, mas parou de cultuar por causa do Isaac, então é maldição. Quantas coisas nós pedimos a Deus, Senhor, aumenta o meu salário, para isso você trabalha, se envolve. Senhor, eu quero fazer uma faculdade, aí você vai. É para vencer na vida? É para vencer, mas não adianta chegar no pódio sozinho, Deus não está lá. Não adianta dizer que é vitorioso ausente da presença de Deus. Promessa sem Deus é desgraça. O pior lugar para estar é onde Deus não está mais. O que Deus quer? O centro das atenções. O que Jesus queria desse jovem rico? Que ele não se apegasse de maneira nenhuma. Jesus almejou o estado de pobreza desse jovem. Não era isso. Mas Jesus queria que ele desapegasse do bem material. Queria que ele desapegasse do valor no qual ele se apoiava. O texto diz claramente para a gente, em que ele tinha um apreço, em que ele amava aquela riqueza, em que ele tinha um carinho pelaquela riqueza. Ele se apoiava, ele confiava nos seus bens. Há uma parábola bíblica que um homem começa a prosperar, Flávio. E de repente esse homem destrói um celeiro, que esse celeiro já era o suficiente para a vida dele. E de repente ele diz, vou montar outro celeiro, minha propriedade está produzindo demais. E ele cria outro celeiro. Esse outro celeiro aparentemente seria uma solução, mas se criou um problema. E ele disse, alma, come, bebe, dorme. Pelo tamanho da propriedade que ele tinha. E a parábola grita, louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para ela. Hoje a palavra é salvação, irmãos. Hoje a palavra é salvação. Já viu aquela parábola da porta estreita? Por que a porta estreita? Larga a porta. Porque tudo que você tem não vai entrar por essa porta estreita. Tudo que você carrega, qualquer currículo, qualquer fama, qualquer nome, qualquer tipo de seguidor que você tem, qualquer coisa contemporânea dos dias de hoje, não vai entrar com você nessa porta estreita. Sabe qual é o tamanho dessa porta estreita? O tamanho que você tem sem nada do que você fez, sem nada do que você conseguiu, nada do que você é.
Vamos acabar com uma cultura de faraó. Os faraós, eles morriam e enterravam-se com todo o seu tesouro, esperando a reencarnação, esperando a vinda dos mortos. Nenhum faraó até hoje reencarnou. Bota nas páginas de YouTube que você vai ver os túmulos de faraó, as esculturas tudo sendo descoberto, as múmias tudo no lugar, e os tesouros tudo sendo saqueado. Por quê? Não adianta juntar tesouro na terra, onde a traça, o ferrugem consome. Temos que ajuntar tesouros no céu. E a sociedade de hoje é a sociedade do jovem rico, que sacrifica tudo, sacrifica família, sacrifica igreja, sacrifica fé, sacrifica tudo em nome da riqueza. Foi o que esse jovem fez. Mas ele conhecia a palavra. E quantos outros jovens ricos nós temos por aí que conhecem a palavra, mas não vivem a presença? Quantos outros jovens ricos que se dispersaram por causa de algum bem material? Eu aconselhei um rapaz há um tempo atrás, ele falou assim: vou comprar uma casa de praia. Eu falei: faz isso não, rapaz, é cavar a tua sepultura. Ele: que isso, pastor? Poxa. Eu falei: rapaz, faz isso não. Você não tem nem tempo para ir para essa casa de praia. Primeiro, todo fim de semana você vai para lá, acabou o culto. Outra coisa, amigo, não é sempre que você vai. Se fosse, você não vai, você vai gastar com caseiro, com luz, com IPTU, com seguro, com tudo. Se você pegar na ponta do lápis, multiplicando por 12 meses, você viaja até o Brasil, irmão. Você tira onda. Fala a reforma da casa, deterioração da casa, o escravo que casa faz, corrosão, exposta ao tempo, pintura uma vez anual, besteira. O que nós estamos querendo viver como jovem? De aparência. Se Deus hoje pediu o que você mais ama, você daria? Vou repetir de novo. Deus olha para você hoje e fala: meu filho, é o seguinte, quero 3 meses de oração comigo, pede conta no trabalho amanhã. Você faria? Quem faria? Quem faria? Quem faria? Tem certeza, irmãos? Se Deus dissesse para você assim: ó, meu filho, a partir de hoje nada de Flamengo. Por que Deus já pediu o que a gente mais ama? A gente vê jovens faltando culto para ir para jogo de futebol. O que a gente mais ama. Não, é ser humano, porque eu estou com um problema, eu preciso me distrair. Vai orar. Nunca vi um jogo de futebol trazer solução? O jogador pagou tua conta? Quem é que paga a tua conta? Quem te dá saúde? Quem te conserva? Quem te mantém na presença? Quem te abençoa? Quem te levanta? Quem faz deitar em segurança? Quem é o dono da sua alma, dono da sua vida? Quem escreve o seu nome no livro da vida? Quem há de vir para buscar todos aqueles que o temem? Quem preparou uma casa para você? Quem está te esperando na eternidade? Quem é o autor da vida? Quando nós tínhamos loja, eu cheguei para a Bárbara e falei assim: Deus está me pedindo tudo. Eu larguei as lojas todinho, que era para vender naquele momento, vendi, depois larguei na mão dela. Sabe, irmão, quando você tem um chamado, você precisa largar algo grande. Tem gente que não tem renúncia e diz que tem chamado. Por que Abraão não voltou atrás? Porque ele entregou o melhor que ele tinha. Por que o Eliseu não voltou atrás? Porque ele matou as juntas de boi e deu a carne para todo mundo comer. A gente precisa entender que isso aqui não é uma plataforma. Servir a Deus não é um modelo, é um estilo de vida espiritual. Quer vir para a igreja, quer ir para o céu, mas não quer renunciar a um pecado? Quer vir para a igreja, quer ir para o céu, mas não quer renunciar ao cigarro? Aqui você não traz, mas na porta-luva você está com ele lá. Quer vir para a igreja, mas não quer largar uma pornografia? Quer ir para o céu, quer ir para o céu. Quer ir para o céu. Ah, eu quero que Jesus me salve, eu quero que Jesus me cure.
Como está o teu estilo de vida? Qual o teu nível de santificação e de renúncia? Nenhum, zero. Vai ficar na estaca zero. À medida em que você medir, ele vai te medir também. Cá para nós. Jesus saiu correndo atrás do jovem rico. Ei, jovem, aqui, deixa eu aumentar o discurso, mudar a pregação aqui. Poxa, não pode perder esse jovem, não. Ei, a mensagem não pode ser mudada. Ou a gente se adequa a ela. Deus não vai mudar a mensagem. A mensagem da Bíblia é uma: pega a tua cruz e me siga. Ah, para mim é muita cobrança. Porta da rua. Fica visitando as igrejas. Vê se vai mudar de vida. Jonas tentou fugir, irmãos. Fez um plano perfeito, o plano perfeito de Jonas. Tenho dinheiro, eu vou fugir, ninguém me manda. O texto diz que ele pagou o dinheiro o barco com o seu próprio dinheiro. Ó, dono do dinheiro, dono da lancha, jovem rico. Jonas tentou entrar, entrou, trouxe problema para quem estava naquela embarcação. Veio uma grande tempestade, você conhece muito bem. Foi lançado à sorte, Jonas foi lançado ao mar, descobriram que era ele. E vai só piorando. Jonas foi no ventre da baleia, e depois Jonas foi na profundeza do mar. Esses dias eu fiz uma postagem no status sobre o filho pródigo. E a imagem era ele cuidando de porcos, e o título era: não deixe chegar a esse nível para você entender que a casa do pai é o melhor lugar. Você vai viver, vai abrir a internet agora, um coach vai te falar palavras mágicas. E a maioria dos coaches que vão te ensinar técnicas de prosperar, nem faculdade tem, nem venceram na vida. A maioria desses caras alugam casa, alugam carrões, fazem parcerias, nada é deles. Vivem no mundo de fantasia para enganar os bobos de rede social. Não é feliz, não tem família, não tem paz, não dorme. Vende o almoço para comer a janta. É real. Vivem de aparência. É o jovem rico. Rico para com os homens, pobre para com Deus. Todos nós, irmãos, temos uma renúncia para fazer. Às vezes a sua renúncia é a distância da sua casa para chegar em Rehobote. Talvez a sua renúncia é exatamente isso. O tempo de culto que nós temos aqui. Talvez a sua renúncia é o conforto em que você pode ter. O patamar aonde você chegou. Sentar aqui como juiz, ouvir um garoto. Sentar aqui como médico e ser um servo. Sentar aqui, não pegar o seu título para se apoiar nele e pegar uma vassoura para varrer a igreja. É a sua renúncia. Todos nós temos uma renúncia para fazer. O melhor da renúncia é que a gente coloca a gente no lugar devido. Ela nos traz uma sensibilidade, ela nos traz uma humanidade. Páscoa foi agora. Nossos filhos disseram assim, disseram, os dois. Toda a família senta no domingo. É renúncia pastoral. Que privilégio. Eu posso receber pessoas aqui de manhã e de noite para falar da verdadeira Páscoa. A nossa Páscoa não tem dia. Não conseguimos nos reunir. Porque temos um serviço a cumprir, uma missão a fazer. E um soldado em missão não escolhe dia nem hora, está em missão. Mas na segunda-feira fizemos um almoço bem bacana em casa. Larica está aí, não? Larica? Olha lá, o Larica fez aniversário ontem. Falei de você de manhã. Ah, levanta a mão, irmão, por favor. Feliz aniversário. Deus te abençoe para você me abençoar de novo. Seu Larica foi viajar, me trouxe 6 lagostas. Esta lagosta, baby. O cara me trouxe 6 lagostas. Foi a minha refeição de Páscoa. Não só lagosta. Trouxe camarões. É um cuidado ou não é um cuidado de Deus? Quem serve a Deus, Deus faz com que alguém pague a conta no restaurante. Quem serve a Deus faz com que o cara viaje e traga lagosta. Eu nunca vi alguém servir a...
estou muito profético hoje, muito profético. Muito. Uau! Uau! Por favor, pessoal. Servir a Deus e se dedicar. Porque, na verdade, é o seguinte. A palavra pregoada aqui é devoção. E um devoto, você é ou não é? Você está achando que um devoto de Maria, um católico roxo, se chover ele não vai para o santuário? Vai. Você acha que o espírita não vai também? Chuva de canivete, tiro, Caveirão entrou em Camará, ele vai. Mas o crente Caveirão entrou e fala, tá brabo aqui, já até acabou a guerra, foi tudo embora. Aí ele fala, tá brabo aqui, rapaz, está saindo tiro aí quando? Tem uma semana já, acabou. Tem mais nada. Todo mundo já está indo e voltando, mas ele é problemático. Agora, sobre renúncia, nós precisamos hoje sair daqui sabendo, porque senão não valeu a pena o nosso domingo na casa de Deus. O que Deus quer que eu renuncie? Quem aqui, na sua hombridade, simplicidade, humildade, está recebendo essa palavra e sabe que precisa renunciar a alguma coisa? Levanta a mão. Deixa eu contar. Sim. Levanta a mão mais alto para mim. Legal, bacana. 80% da igreja. Você não tem nada para renunciar não, jovem? É? Tem? Por que você não levantou a mão? Todos nós temos alguma coisa para renunciar. Já experimentou renunciar à sua juventude? O que é renunciar à juventude? A sua carnalidade, seus sentimentos, a sua sensualidade. Já experimentou ser um tipo de Sansão na sua juventude? Um tipo de José na sua juventude? Como que o jovem pode agradar a Deus, irmãos? Obedecendo a sua palavra, vivendo em santidade com ela. A primeira renúncia que Deus quer de um jovem, tem alguém comigo ou não? Então esse jovem rico, ele amava o dinheiro. No verso 26 e 27 de 18, diz assim, aqueles que ouviram disseram, então quem pode ser salvo? Imagina o Pedro, que é ele aqui. Quem pode ser salvo? Alguém que falou que conhecia a Bíblia inteira. Jesus falou assim, esse aí vai para o inferno. Você imagine, pegar alguém na igreja e você fala assim, caramba, esse aí é um homem de Deus. E aí de repente, o Senhor fala assim, esse aí não é meu servo não, esse aí vai para o inferno. As suas expectativas vão por água abaixo. Esse dia vi um amigo postar, em que uma igreja em que ele congregava, o líder dessa igreja caiu e todo mundo está disperso. Ele fez um vídeo dizendo, gente, o líder da igreja primitiva morreu e a igreja cresceu. O que ele está dizendo? Jesus morreu e a igreja só cresceu. E hoje um líder cai e todo mundo fala, não confio mais em ninguém, confio mais em ninguém. Que igreja chola é essa, irmão? Igreja Nutella, irmão. Igreja que se alguém pisa no pé de alguém fala, não vou mais, não me olharam, não falaram comigo, não fizeram o pix, ninguém me ajudou. Ei, a fé individual é a salvação também. Mimimi. Jesus morre e a igreja cresce. Paulo está perseguindo e a igreja se expande. A saída da igreja, Paulo está perseguindo, o que eles fazem? Se espalham. Se espalham. Cresce mais ainda, atinge mais pessoas ainda. E a gente está minguando, irmão. Cadê o poder da igreja? Que o Senhor nos traga de volta esses dias, irmãos. Então Pedro disse, quem pode ser salvo? Jesus respondeu, o que é impossível para as pessoas é possível para Deus. A salvação, segundo Tiago, não é pelas obras, para que ninguém se glorie. A salvação é pela fé. Pastor, tem problema em ter dinheiro? Claro que não. Agora eu vou fazer uma pergunta terminando. Quem aqui tem problema em se enriquecer? Pastor, se eu enriqueceu, eu me desvio rapidinho. Quem sabe? Se só um, irmão. O resto, eu vou dizer que ele é o verdadeiro, todos estão mentindo. Quem sabe que se mudar de vida um pouquinho, dá um pé fora? Quem sabe? Quem sabe? Aquela chamada assim, Deus não dá asa. Agora deixa eu te falar um negócio. Aonde que dinheiro na Bíblia é proibido?
você viver bem. Porque o que faz mal não é o dinheiro, é amar o dinheiro. O que o jovem apresentou para a gente? Que ele amava o dinheiro, o que ele tinha. Portanto, quando chega a hora de renunciar, ele mostra que eu amo. O que eu amo, eu não quero largar. Agora, o pai do filho pródigo era pobre ou rico? Olha o relato que o filho apresenta fora. Na casa do meu pai, até os trabalhadores são tratados como um príncipe. Há muita comida, muita roupa na casa do meu pai. É pobre ou rico? E ele é generoso. Por que ele é generoso? Por que eu trouxe isso? Porque quando Jesus pede o jovem rico para distribuir entre pessoas, ele se omite a isso. Mas o pai do filho pródigo e do jovem mais velho, ele é generoso com os empregados da casa. O problema é o que eu faço com o dinheiro. Se o dinheiro me dominar, ele é meu senhor. E se eu dominá-lo, ele é meu escravo. Jó era rico? Muito rico. Respeitado? Muito respeitado. Jó perde filho, vou começar. Jó perde boi, Jó perde servo, Jó perde casa, Jó perde 10 filhos e Jó também perde a sua saúde. Jó era apegado ao dinheiro? Não. Como você sabe disso, pastor? Quando a mulher manda ele amaldiçoar Deus e morrer, por muito menos pessoas já abandonaram a fé. Eu estou falando de um cara que perdeu toda a sua fortuna, riqueza, e um cara que perdeu 10 filhos no mesmo dia. A mulher diz: amaldiçoa esse Deus e morre. Ele vira para a mulher e diz: se recebi o bem, não recebo também o mal. Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do... Mas a pele do cara está fedendo. O cara está com 10 caixão para enterrar. O cara de mais rico que acordou foi dormir mais pobre. Porque dinheiro não move o coração de Jó. Quem Jó ama de verdade? Deus. Você acha que foi fácil para Abraão sair de Ur dos Caldeus? Sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Cidade de Ur, a cidade é uma capital muito frutífera, muito comercial. Abraão, o seu pai era fabricante de esculturas. Abraão tinha uma empresa que ele ia tomar sucessão. Você acha que foi fácil para Abraão largar a casa do pai dele? Largar a empresa do pai dele? Quem vive por promessa cumpre todos os propósitos, irmãos. Abraão saiu da casa do pai, Deus fez dele o quê? Uma grande nação. Homens cujo qual tiveram em tudo, mas não eram dono de nada. Por quê? Porque Deus era a sua suficiência. Olha o que Paulo vai dizer ao seu filho na fé, Timóteo, capítulo 6, verso 6. 1 Timóteo 6, 6. No entanto, a devoção acompanhada de 1 Timóteo 6, 6. Portanto, no entanto, a devoção acompanhada de contentamento em si mesmo é grande o quê? Timóteo 6, 6. Aí, foi? No entanto, obrigado. A devoção acompanhada de contentamento em si mesmo é grande riqueza. Ou grande riqueza é. O que é devoção? A fé acompanhada de quê? De contentamento. O que é contentamento? Não olhar o que o vizinho tem, contentar com o que eu tenho. Qual a melhor grama, irmão? É a que eu tenho, é só molhar. Então a fé e o contentamento, para si, aos olhos de Deus, já é grande riqueza. E é o nosso também. O Senhor é meu pastor e de nada eu tenho, ainda que alguma coisa não tenha, mas de nada eu tenho falta. Por quê? Porque eu tenho um pastor. Eu faço parte do rebanho. Afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo, e não levaremos nada quando deixarmos o mundo. O que você trouxe, irmãos? O que você vai levar? Passagem, o mundo é. Olha que palavra incrível. Diga assim: nada eu trouxe, nada eu vou levar. Pessoas que morrem, irmãos, lutaram a vida inteira para conseguir alguma coisa. Chega no caixão dela, a única coisa que ela tem é uma coroa de flores. E o que ela leva depois? Pá de areia na cara. Mais nada. O homem é misericórdia, irmãos. O homem não vale nada. Então não trouxemos nada e também não iremos levar
nada. Portanto, temos alimento, temos roupa, estejamos o quê? Olha para a tua roupa. Olha aí, olha para a tua roupa, olha para o teu calçado. Pastor, só isso? É o que a Bíblia está dizendo. Se você está com outro pensamento, está fora da Bíblia. Pastor, porque amanhã não tem conta. Quem fez? Foi Deus? Quem foi ganancioso? Foi Ele? Quem foi avarento? Foi Ele? Olhe para o seu calçado, olhe para a sua roupa. A Bíblia diz: se tem o que comer, se tem o que vestir, dai glória a Deus. Comam, bebam, façam tudo para a glória dEle. O que a Bíblia nos traz? Uma reflexão de contentamento. Quem tem uma casa para morar, ainda que seja aluguel hoje, vai para casa. Quem tem uma casa para morar? Olha, irmão, ainda que seja aluguel. Pastor, o meu salário é todo para pagar a casa. Está vivendo, irmãos, é passageiro. A eternidade tem coisas melhores para a gente, sim ou não? Dá uma olhada no teu sapato que você está. Na nossa época a gente usava aqui chute. Sim ou não? Olha o cabelo da irmã que está do seu lado. É o nível. Marroquina, chapinha. Qual o nome das escovas modernas de hoje? Marroquina? Botox? Botox é um rosto, sério. Olha o nível hoje. Antigamente, irmão, era um negócio amarrado aqui, ó. A irmã pentecostal, irmão. Como já foi falado, o modo de vestir, a gente está muito mais bonito hoje, irmãos. Aí quando você olha aquelas fotos tuas do ano 90 lá, aí quando você olha as fotos de hoje, você fala: Jesus, obrigado, Senhor, graças te dou. Não é, pessoal? Aquelas fotos que não dava nem para distinguir, meu irmão, qual parte do corpo que você tinha ali. Meu Deus do céu, coisa esquisita. A perna no lugar do braço, braço no lugar da perna. Você fala: gente do céu. Então o texto chama a gente para estar o quê? Quer dar uma saciada na sua alma hoje? Quem quer? Senão a ansiedade vai tomar lugar. Quer dar uma saciada na sua alma hoje? Quer ou não quer? Dentro do seu coração. Aonde? Aonde? Diga para a sua alma: alma, sou grato por tudo que tenho. Qual é o perigo da riqueza? Lembra que o jovem saiu voado? O perigo da riqueza é esse, verso 9. Mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas, e muitos desejos tolos e nocivos, que levam à ruína e à destruição. O desejo ambicioso. Eu tinha uns jovens na igreja que eram benção demais, mas começaram com essa ganância de joguinho, tigre. Está tudo perdido de novo hoje. Estava caminhando tão bem, estava na fé. Olha o desejo desenfreado, desejo não permitido, não honesto, não adquirido, forçado. Não é a força de um trabalho digno, é a força de um trabalho desonroso. Mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e por aí vai. Agora paz, meu irmão, verso 10, lê para mim, verso 10, toda a igreja junto, no 3, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. Qual o problema do dinheiro? Amor ao dinheiro. O que o jovem rico fez? Amor ao dinheiro. Você pode ter e não ser, irmão. Pessoal, você tem uma grana, aí Deus fala: meu filho, desfaz disso aí. Você desfaz na maior naturalidade. Você tem uma grana, Deus fala: quero que você abençoe fulano. Você vai abençoar com a maior naturalidade. Na verdade, você entende que nada é teu. Você é apenas um mordomo, um administrador. Não está pegado a nada. Está comigo ou não? Então, o que jovem tinha? Amor ao dinheiro. Agora pasme. Lucas 18, verso 28, finalzinho. Pedro disse, deixamos todo o nosso lar para seguir. Lembrando que nós estamos também na pegada de renúncia. Repete comigo: renúncia. Pedro vai dizer: deixamos. Pedro está dizendo: eu renunciei tudo para te seguir. Nós renunciamos, deixamos nossos lares para te seguir. Pedro tem esposa, Pedro tem sogra,
Jesus curou a sogra de Pedro. Pedro tem uma esposa. Só que Jesus passou, mandou Pedro jogar a rede, e agora mandou ele vender o barco, e agora mandou ele seguir. Quantas das vezes Pedro deixou de estar com uma esposa para seguir o ministério de Jesus? Só para você entender, quem quer seguir o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Quantas vezes nós olhamos Jesus entrando no jardim adentro, dormindo? Quem está do lado? Pedro, os discípulos. Quantas vezes nós olhamos algumas conjecturações de que o ministério de Jesus está faltando dinheiro? Quem está do lado? Pedro. Pedro era um empresário, dono de uma embarcação. E agora Pedro diz assim: Senhor, eu deixei tudo, o meu lar, para lhe seguir. Ele não divorciou com a esposa, ele se absteve de uma vida de homem comum, ele colocou o reino de Deus como prioridade. Ele está dispensando a maior parte do seu tempo para seguir ao ministério, uma vida devota. É muito lindo olhar Abraão subir o Moriá por dias. É muito lindo saber que Moisés ficou no Horebe por dias, 40. É muito maneiro saber que Jesus também passou pelo deserto 40. Mas quando é a nossa hora, o nosso dia, a gente acha um culto de 2h30, cansado e pesado. É muito lindo ler a Bíblia, mas o melhor é vivê-la. O melhor é saber que eu também posso oferecer a minha renúncia. Jesus respondeu: eu lhe garanto que todos que deixaram casas, esposas, irmão, pais, filhos, por causa do reino, receberão nesse mundo uma recompensa muitas vezes maior, e no mundo futuro terão também direito à vida eterna. O que é que o jovem rico queria? Qual foi a pergunta dele? A vida. E qual é o condicionamento para a vida eterna? Renúncia. Pastor, talvez o teu lugar não é dinheiro, porque você não tem. Mas o tempo, como eu falei, um jogo de futebol. Alguma coisa que você sabe, todo mundo tem uma renúncia, a gente sabe o que é a nossa alma. Agora, o que mais me chama a atenção são essas colocações, Marta, em que eu fiz dos 3 evangelhos. E aí eu quero ter aqui um momento de honraria ao evangelista Marcos, porque o evangelista Marcos salvou a nossa alma nessa noite. Posso ouvir um amém? Diga obrigado, Marcos. O seu comentário me será muito útil. Vejam bem o que diz Marcos 10, 29. O mesmo texto em que Lucas diz sobre renúncia e receberá 100 vezes tanto. Olha o que Marcos faz. Que colocação, Belmonte. Ele diz assim, ó: Jesus respondeu: eu lhe garanto que todos que deixarem o quê? Casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filho ou propriedade, por minha causa e por causa das boas, todo mundo lendo junto, por favor. Jesus respondeu: eu lhe garanto que todos que deixarem, mais alto, casa, irmão, irmã, mãe, pai, filho ou propriedade, por causa minha ou por causa das boas, verso 30, receberão em troca nesse mundo? Receberão em troca nesse mundo? Quantas vezes mais? Espera aí, não tem nenhum ponto aqui. 100 vezes mais o quê? O que eu deixei? Casa. O que ele vai me dar? Casa. 100 vezes mais o quê? O que eu deixei? Irmãos. O que ele vai me dar? Irmãos. 100 vezes mais o quê? O que eu deixei? Irmã. Ele vai me dar? Irmãs. 100 vezes mais o quê? Mães. Ele vai me dar? Mães. 100 vezes mais o quê? Filho. Ele vai me dar? Filho. 100 vezes mais o quê? Propriedade. Ele vai me dar? Propriedade. Deus não deve nada para ninguém. Nem sempre a gente vai conseguir ter a nossa família não entende. Na verdade, nossas famílias às vezes é a âncora para parar o nosso ministério. São chantagens emocionais. Usam o nome familiar e a corrente sanguínea
Só que a fé é contra isso tudo. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que quem não administra bem a sua casa, administrar é uma coisa, isso não é omissão. Agora, ficar chantageado, tendo uma obra para fazer e idade suficiente para responder por ela, não estou falando de um adolescente, estou falando de alguém maduro, que sabe o que quer em nome da fé. Presta atenção, quem se sente conveniente agora com essa ação? Jesus está pregando numa casa, a casa está cheia, quem está lá de fora? Diga sua mãe. O discípulo chega e fala: Jesus, tua mãe está aí na parada. Ele fala: quem? Tua mãe chegou aí. Quem é minha mãe? Quem é meu irmão? Talvez vocês olhem com um lado de ignorância e digam: olha, Jesus não honrou a mãe. Não, Jesus não estava honrando a mãe. Ele estava fazendo uma pergunta e incluindo as novas mães, os novos pais, os novos irmãos, os novos amigos da fé. Ele renunciou à sua maternidade, renunciou à sua convivência normal com Maria para fazer a obra de Deus. Até ela própria se confundiu. Por diversas vezes você vai ver os irmãos de Jesus atrapalhando o seu ministério. O Tiago foi um que falou assim: esse aí está maluco, ei, volta para casa. Jesus desse ouvido à sua casa, ele não seria o nosso Cristo crucificado. Precisamos pontualizar, não permitir que marido atrapalhe o nosso ministério, mas também não é brigá-lo. Não permitir que esposa atrapalhe nossa caminhada, mas também não é divorciar. Não permitir que filhos, com suas ações, possa nos impedir de a gente ter uma vida devota a Deus. Porque devoção é isso. A Bíblia diz que quem amar mais a sua casa, pai ou mãe, ou qualquer outra coisa, mais do que ele, não é digno dele. O que é fé de verdade? Eu não estou mandando vocês pegarem cinto e chegar para os filhos de vocês. Não estou mandando você dizer para o seu marido: olha, vou no cartório porque você está sendo um peso. Não, cai em oração. Vence em oração. Mas não desanime, não deixe de caminhar porque alguém da tua casa não quer caminhar. Não deixe de vir buscar porque alguém não quer buscar. Imagina essa cena, Maria na porta com os irmãos e Jesus dizendo assim: quem é minha mãe, quem é meu pai? Ei, minha mãe não está aqui, mas a minha mãe está aí, ó, Dona Ilma. Sempre chamo de mãezinha, o respeito, a idade. A outra mãe estava aqui de manhã, não é você não, jovem, tá? É minha mãe, que é uma sogra para aqui. Minha mãe não está, mas quantas mães Deus me deu. Tem uma mulher que me ganhou para Jesus lá na Vila Aliança. Eu sempre chamei ela de mãe na fé. Minha mãe nunca me evangelizou, mas outra mãe me ganhou. Meus irmãos não estão aqui, meus irmãos não estão em Cristo, mas olha quantos irmãos a Bíblia me deu. Olha quantas coisas a Bíblia me deu. Não há ninguém que tenha renunciado nada que não receba 100 vezes tanto. Olha a conta paga do restaurante. Olha a lagosta chegando na sua casa, na minha também, irmão. Olha as surpresas que Deus tem para vocês dessa semana. Vai acontecer coisas maravilhosas. É só se desprender. Sirva ao reino. Não crie empecilhos. Para de reclamar do valor do Uber. Para de fazer cálculo para servir a Deus. Esquece a matemática. Vai pela fé, meu irmão. Sobre o Moriá. Vai valer a pena, meu irmão. Não. Eu vou fazer um cálculo aqui porque estou com muito gasto. Gasta a tua vida, irmãos. Gasta o teu dia, pega os teus currículos, pega os teus bens, pega a tua alma, pega a tua força, pega a tua juventude e diz: gastarei tudo que eu tenho aos seus pés. Fiz 2 faculdades, não uso para nada hoje. Meu Deus, para que estudei? São passagens. Fale para o irmão do seu lado: você vai até se formar, mas se Deus te chamar, vai ser apenas um currículo. Você pode crescer na empresa, ser o melhor lá, ter o maior salário, mas se Deus te chamar, você vai ter que renunciar. Na verdade, eu acho que Deus deixa a gente chegar no nosso melhor. Ele deixa a gente chegar no nosso nível máximo. Porque se Ele pedir coisas fáceis, eu vou fazer. Eu vou fazer. Deus me pedir algo facinho. Pô, tá na minha mão, tá fácil, né? Isso aí também. Mas eu acho que quando Deus deixa a gente ir longe mais, quando Deus deixa a gente crescer, desenvolver, evoluir, aí Ele fala: agora chegou minha hora. De quê? Abraão, me dá Isaac aí. Uau.
Eu não sei o que você pensa de carreira, eu não sei o que você pensa de vida, mas uma hora Ele vai bater na sua porta. E quando Ele te chamar, Ele vai pedir o que você lutou a vida inteira. A vida inteira você lutou, você gastou dias, noites por isso. Ele vai dizer: eu quero isso. Senhor, o Ismael, vou acordar o Ismael. Não, eu quero o Isaac. O que você levanta de madrugada para dar mamadeira. Aquele que você cuida do totozinho trocando a fralda. Aquele que você bota num colinho para nanar. Eu quero o Isaac. Aquilo que você gasta tempo, eu estou com ciúme. Uau, 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 uau. Eu já ouvi de uma juventude, através de uma palestra de um pastor amigo, em que o jovem chegou no 9º período da faculdade. E Deus pediu a faculdade dele. Era o sonho da família, se eu não me engano, era medicina, alguma coisa bem relevante. E era o sonho da família. E a família foi toda contra ele, toda contra ele. Eu ouvi de um pastor. E até ele entender que aquilo era uma voz de Deus, um chamado de Deus. Imagine o pai que gastou dinheiro com aquela criança, a mãe também. Em nome da fé, o que é isso? Deus pediu. A pessoa entregou. Anos depois, foi a maior evangelista do país. Deus pede coisas grandes para te entregar coisas maiores.